Olá! Para quem não me conhece, o meu nome é Roberto Mesquita e eu vou contar uma história para vocês. O esporte tem sido a minha vida desde quando eu me conheço por gente. Não é por acaso que se tornou minha profissão. Eu fui atleta por muitos anos, depois fui técnico, professor de educação física no colégio, em algumas faculdades, em algumas universidades. Também fui técnico de equipes universitárias e pesquisador. Dentro dos temas do esporte, tem um que eu considero muito instigante e eu tenho estudado há mais de 30 anos em profundidade. Por que eu considero esse tema desafiador? Porque ele não aparece normalmente nos treinamentos. É uma força oculta, já que técnicos e atletas centram sua atenção normalmente nos treinamentos e nas competições. Mas afinal de contas, o que é essa força silenciosa? Eu vou começar explicando os fatores que eu considero determinantes de desempenho que estão relacionados com os ambientes fora de treinamentos e competições. Para ficar claro a minha explicação, eu vou voltar no tempo aos Jogos Olímpicos de Sydney no ano 2000 e tem um exemplo que eu considero maravilhoso. Eu assisti um documentário que recomendo para vocês, que foi produzido pelo Comitê Olímpico Internacional, que ele retrata a história da japonesa vencedora da maratona. É algo sensacional. Vocês imaginem toda aquela preparação de 4 anos para chegar, culminar com uma medalha de ouro. E nesse documentário, durante 1 minuto, aparece a atleta queniana que era a favorita, que ela naquele tempo, naquele período, vinha vencendo todas as competições, tanto de 10 quilômetros quanto de maratona, com uma certa facilidade. Olha a diferença. Ela corria mais rápido uma maratona do que a japonesa em aproximadamente 1 minuto. Era algo impressionante. Mas o que aconteceu? Ela teve uma intoxicação alimentar, diarreia, vômito e ela ficou muito longe da pretensão dela. Ela terminou a prova, né? Uma atleta resiliente, como todos os atletas, principalmente de alto rendimento, mas o resultado foi muito aquém do que ela esperava. E aí, vejam só, de uma questão alimentar, passou a afetar também a questão emocional, a integridade física, enfim, um prejuízo total para a atleta. Uma força oculta que não se percebe quando se fala na campeã. Né? Quando a campeã termina a prova, ninguém vai perguntar, olha, tudo bem com a alimentação, tudo bem com a saúde mental? Não, né? Ela é campeã, correu bem, qual foi a tática e etc. Pois bem, eu vou agora fazer um link com outros Jogos Olímpicos, porque tem outro fator determinante de desempenho que eu também quero mencionar, que é a saúde bucal. Nos Jogos Olímpicos de Londres, no ano de 2012, uma equipe de professores, de pesquisadores da Universidade de Londres ofereceu para os atletas olímpicos que ficam hospedados na Vila Olímpica um tratamento dentário, né? E em troca de não cobrarem nada, eles divulgariam os resultados, sem mencionar nomes. Mais ou menos 300 atletas foram investigados e realmente os resultados foram assustadores. Pensando que atleta de alto rendimento que precisa do limite da capacidade física, imagine, e aí eu tenho um problema bucal, né? E apareceram várias cáries, gengivites, enfim, entre outros problemas que nós sabemos que interferem, por exemplo, na musculatura do atleta, que ele precisa de levar até o limite. Então, vejam bem a dificuldade. Bom, são 10 mil atletas aproximadamente, dá para generalizar? Não dá para generalizar, mas nós sabemos da importância de estar com todos os fatores determinantes preparados. Ou seja, vou sintetizar aqui. O treinamento invisível é a preparação dos fatores determinantes de desempenho que ocorrem fora dos ambientes de treinamento. Então, essas grandes áreas do conhecimento, que elas podem ser abordadas isoladamente, mas elas estão interligadas. Por isso a importância de uma equipe. Eu escrevi exatamente um livro, Treinamento Invisível no Esporte, porque eu não conseguia encontrar em algum lugar com mais clareza todos esses fatores relacionados. Né? E o maior índice que eu vi de prejuízo de performance de atleta, de fatores determinantes de desempenho, foram nesses 6 pontos, 6 pilares que eu vou mencionar agora para vocês. A alimentação, onde a hidratação está incluída, saúde bucal, repouso, saúde física, saúde mental e gestão de imprevistos. Inclusive, atletas mesmo olímpicos tiveram dificuldades de deslocamento, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, que são gigantes. O objetivo é o rendimento máximo do atleta, comparando com ele mesmo, evitando lesões e também fazendo com que o atleta leve essa paixão dele, transforme
em uma vida de atleta, não só nos ambientes dentro da quadra, mas como fora também. E que ele fique ciente desse trabalho, dessa abordagem, que vai fazer com que a longevidade dele no esporte aconteça naturalmente. Essa é a proposta, desde que o atleta e a comissão técnica estejam de acordo. Eu convido vocês a fazerem uma viagem ao invisível, desvendando os segredos do esporte. Bem-vindos ao Treinamento Invisível.